Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar mais uma edição do Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio e também no site seculodiario.com.br. Se você ainda não acompanha nossas redes, siga lá para receber as novidades. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou aqui solito na mesa, acompanhado apenas do Cauã Elmer aqui nos bastidores. E o assunto da semana é a luta antimanicomial, já que esse dia 18 de maio, a quinta-feira, é o Dia Nacional de Mobilização sobre esse tema. E durante a tarde de quinta-feira aconteceu uma manifestação no centro de Vitória, que levou até o governador Renato Casagrande algumas reivindicações dessa luta. E no programa de hoje vamos ter também dicas de eventos culturais e passeios turísticos e antes, nosso tradicional Giro de Notícias. Bom, no Giro de Notícias temos a notícia que Casagrande se compromete a criar um GT com participação do movimento negro. Teve uma reunião também essa semana. O governador sinalizou para a criação de uma subsecretaria de equidade racial, mas a demanda do movimento negro é por uma secretaria com esse tema. Então foi uma aproximação, mas ainda tem algumas divergências aí. Outra notícia é que o pedido para apurar a conduta do Polezi, Lucas Polezi, deputado estadual do PL, ainda não chegou à corregedoria. Ele é alvo de uma representação movida pela juventude do PSB, depois de se negar a fazer o teste do bafômetro numa blitz, tema que a gente falou na semana passada. Temos também a notícia que Vitória pode ter um dossiê de dados sobre violência contra a comunidade LGBT. A Câmara Municipal aprovou um projeto da vereadora Carla Coser, do PT, que vai seguir para a sanção, né, do prefeito Lorenzo Pasolini. E a gestão dele tem sido alvo de críticas nessa área. Outra notícia é que um grupo de empresários está se organizando para concorrer à Prefeitura da Serra. A reportagem aí do Roberto Junquillo fala que o Sérgio Vidigal afirma que não vai disputar a reeleição, o atual prefeito do PDT, mas o seu nome ainda é considerado forte, porém alguns empresários têm organizado aí em torno de outros nomes também. E ele fala um pouco dessas candidaturas do município mais populoso do Espírito Santo, é o maior colégio eleitoral. Tivemos também, né, nesse dia 18, dia de combate à violência contra a criança e adolescente, e uma informação sobre o caso Araceli, de que o Estado brasileiro foi denunciado à OEA, Organização dos Estados Americanos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos e entidades capixabas cobraram uma reparação histórica e uma responsabilização internacional sobre esse caso que segue impune depois de mais de meio século. Falando agora dos movimentos sociais, temos a informação que uma nova audiência vai discutir o futuro das famílias da ocupação Chico Prego, no centro de Vitória. A prefeitura propôs um aluguel social por 4 meses, mas essas famílias estão reivindicando uma solução definitiva de moradia. Outra notícia é que o CEJUV, o Conselho Estadual de Juventude, está se preparando para a realização da Conferência Estadual de Juventude. O Ramon Mateus, que é o atual presidente do CEJUV, fala que o evento deve ser uma reabertura do diálogo entre as juventudes e as gestões públicas, né? Agora já no contexto da Conferência Nacional também. Outra informação é que a CESAM se recusou a assinar TAC e revoltou os moradores do Território do Bem, a região de vários bairros de Vitória. O termo foi apresentado pela Defensoria Pública para garantir abastecimento de água na região, que engloba Itararé e outros bairros vizinhos. Então é uma questão recorrente por lá, né, a falta d'água, e essa questão está lá no noticiário do seculodiario.com.br. Se você quiser saber um pouco mais, entra no site, confira. Outra questão importante, né, nesse finalzinho da semana, é que a violência nas escolas e o terrorismo de Estado são temas de debates que acontecem, né, essa semana. Então, a rede de mães e familiares apresenta reivindicações na sexta e uma comissão da Assembleia vai receber o Daniel Cara, né, um professor e pesquisador muito importante sobre essa questão da violência nas escolas. Então, quem quiser acompanhar, entra agora no site, confira ali as informações. Falando de meio ambiente, temos a reportagem Você Sabe para Onde Vai o Seu Lixo? E fala de uma ONG que está mobilizando a sociedade para pressionar as prefeituras para acabar com lixões que estão na bacia do Rio Itabapoana. Então, contra os lixões em apoio aos catadores, né, para que façam a devida separação e destinação, como prevê a Lei Nacional de Resíduos Sólidos.
Notícia também, né, em que envolve meio ambiente é que a Suzano obteve uma licença para plantio de 591 hectares numa fazenda em Linhares. O uso do solo que mais cresce no Espírito Santo, a eucaliptocultura, o monocultivo, né, do eucalipto, é cercado de impactos e denúncias de grilagem. Isso a reportagem aprofunda um pouco. Ainda, né, falando agora de uma notícia interessante, né, as consultas públicas marcam a reta final da criação da APA da Foz do Rio Doce, uma área de proteção ambiental. A proposta vem de 2001 e inclui a instalação de um campus do IFES junto à sede da APA em Regência, que é um distrito de Linhares. Mais uma notícia positiva, né, é a reportagem da Fernanda Cozumel, que fala que os moradores de Jesus de Nazaré recebem hortas em seus quintais e lajes. Jesus de Nazaré é um bairro, um morro, né, de Vitória, que possui um projeto também de ecoturismo muito legal, que está relacionado com esse projeto de emancipação social a partir da soberania alimentar, o PESOA, é a sigla que apoia a tradição local, né, das hortas caseiras, que existiu, né, existiu e está sendo fortalecido aí por esse projeto. Esse é um pouco do nosso noticiário. Você pode acompanhar aí todas as reportagens no séculodiario.com.br. Agora, falando da TV Século, né, das nossas produções do YouTube e do podcast, temos uma entrevista muito interessante sobre o caso Araceli também, depois de 50 anos do crime, com a jornalista Catilane Chagas e o Felipe Quintino, que acabaram de lançar um livro, né, meio século depois, uma obra sobre o caso Araceli. Tiveram acesso a todo o inquérito policial, mais de 12 mil páginas, e eles comentam também a atualidade desse tema, né? Desse crime bárbaro que abalou a sociedade capixaba e continua ecoando. Então, essa entrevista está nos canais do Século Diário, você pode conferir lá, está muito interessante. Tivemos também uma entrevista com o vereador professor Antônio César, do Partido Verde lá de Linhares, que avalia a política do município e fala das principais pautas de uma possível candidatura progressista para a Prefeitura de Linhares no ano que vem, né, na qual ele é um dos nomes cotados e tem sido feita uma construção. Ele fala um pouco dessas pautas importantes para o município. Também teremos nesse fim de semana, nesse domingo, 9 horas, no ar, o programa Raiz Capixaba, com as mulheres no Congo, né? Entrevista com duas mulheres que participam do grupo Madalena do Jucu e da banda de Congo Mestre Honório, a Debbie Schultz e a Beatriz Rego. Então, entrevista muito interessante sobre esse tema. Agora vamos dar uma passadinha para o assunto da semana. Bom, mais respeito e liberdade e menos privatização no cuidado da saúde mental. Essa foi uma das reportagens da semana que a gente está dando destaque aqui, por conta do ato do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que teve uma caminhada da Costa Pereira até o Palácio Anchieta na tarde dessa quinta-feira, marcando esse dia 18 de maio. E o Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial e o Fórum Metropolitano sobre Drogas publicou uma nota, né, e entregou lá no Palácio Anchieta, destinada ao governador Renato Casagrande, também aos deputados, vereadores, prefeitos, Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil em geral, falando sobre a Política Nacional de Saúde Mental, pautada na reforma psiquiátrica e na defesa dos direitos humanos. Então, uma questão central aí é a defesa do fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que é formada pelos CAPs, por exemplo, né? Enfim, toda uma estrutura pública que precisa avançar não só no Espírito Santo, mas a nível nacional. E então a carta vai um pouco nesse sentido e vai questionar uma política que tem sido muito forte aqui no estado, que nós vamos falar logo mais, né? A carta fala que no contexto da pandemia, além das mortes, né, as sequelas físicas, foram muitas sequelas psíquicas, então aumentou muito o sofrimento de saúde mental. Então isso mostra a necessidade de um maior investimento nessa questão, né? A pandemia trouxe à tona que as vulnerabilidades e os riscos sociais estão atrelados à questão da saúde mental. Então, o desemprego, a fome, a falta de moradia, as violências e outras questões potencializam o adoecimento mental e escancaram essa urgência, né, emergência dos investimentos em políticas públicas nesse sentido. Então, o que
a Frente da Luta Antimanicomial do Estado fala é o seguinte, abre aspas, nós fazemos a defesa da saúde pública, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica e do cuidado em liberdade. O respeito à cidadania e à diferença é fundamental para a construção do cuidado com o outro. E aí apresenta 10 pautas sobre essa questão. A primeira, como a gente falou, é criar e garantir investimento estadual na rede de atenção psicossocial de forma urgente, né? Com a abertura de mais serviços CAPS em todos os níveis, são vários tipos de CAPS, né, dos Centros de Atenção Psicossocial, centros de convivência e leitos em hospitais gerais e outros serviços, desde que sejam na lógica do tratamento em liberdade, ou seja, contra os manicômios e as internações forçadas, né? Esse é um princípio dessa luta. O número 2 é o não financiamento público às comunidades terapêuticas, que atualmente constituem serviços e práticas manicomiais, apresentando inúmeras violações de direitos. Isso pode ser confirmado nas diversas denúncias feitas por usuários, pelos meios de comunicação e pelas inspeções realizadas por órgãos públicos. Então, as comunidades terapêuticas, não só no Estado como no Brasil, né, muitas delas com vínculo religioso, elas têm sido usada nas internações e isso vai contra, né, as diretrizes dessa política nacional, como se vem avançando nas últimas décadas. Número 3 é respeitar e efetivar as deliberações definidas nas conferências de saúde e saúde mental, aconteceu recentemente, né, a Conferência de Saúde Mental, e é sempre uma dificuldade que essas decisões, né, que deveriam ser seguidas, sejam de fato, né, respeitadas pelas autoridades que são fruto de acúmulos da sociedade civil. Número 4, garantir o diálogo respeitoso no Conselho Estadual sobre Drogas, que tem sido um espaço insalubre com práticas silenciosas por meio do machismo, do sexismo e do autoritarismo por parte do presidente desse conselho. Então, uma crítica aí à presidência do Conselho Estadual sobre Drogas. Número 5, ampliar e garantir o cuidado da saúde mental integral às crianças e aos adolescentes na rede de atenção psicossocial, com abertura de mais CAPs infanto-juvenil no Estado e de leitos em hospitais gerais, investindo na estruturação, na formação dos profissionais, na atenção básica, inclusive na acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, esse olhar também para a infância e para a juventude é muito importante. O número 6 fala do fortalecimento do cuidado em saúde mental na atenção básica, por meio de estrutura física, recursos humanos, materiais, formação e insumos. O número 7 fala em incentivar e promover a educação permanente e continuada através dos profissionais de saúde. 8, a abertura de leitos em saúde mental em hospitais gerais, respeitando os princípios da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e dos direitos humanos. 9, garantir o cargo de coordenador estadual de saúde mental, assumido por profissional com conhecimento técnico e ético e comprometido com a Política Nacional de Saúde Mental e alinhado com a reforma psiquiátrica, além da reestruturação de uma equipe na área técnica de saúde mental. E 10, por último, reforçando a crítica que já foi feita, somos veementemente, essa é a fala da nota, né, contrários à rede Abraço, que tem um caráter manicomial e asilar, não correspondendo aos princípios da reforma psiquiátrica. Repudiamos a rede Abraço, que é justamente o que se falou, né, uma rede que faz investimentos públicos nessas comunidades terapêuticas, né? Então, diante de tudo isso exposto, essa agenda foi protocolada lá, né, no Palácio Anchieta e foi pedida uma agenda com o governador Renato Casagrande para pautar em reunião presencial todas as questões levantadas dessa luta que vem aí muito forte nos últimos anos, né, com grandes retrocessos no governo Bolsonaro, mas também não só, né, no governo Bolsonaro, mas as comunidades terapêuticas vêm ganhando muita força, né, e no sentido oposto do que se defende da política nacional. Então, esse é o nosso assunto da semana e vamos para o de rolê. Bom, na agenda da semana temos na sexta-feira, agora 19 de maio, às 20 horas, a Sexta Congo na Barra do Jucu, né? Acontece na Praça Pedro Valadares e dessa vez vai ter a banda de Congo Tambor de Jacaranema,
convidando a banda de Congo Amores da Lua, de Santa Marta, Vitória. O Tambor de Jacarenema é lá, né? Residente lá da Barra do Jucu. Então, sexta-feira, 20 horas, pode chegar lá que vai ter Congo. Temos também o evento MC Mulheres, no Centro Cultural Carmélia de Souza, né? Ali na região central de Vitória, perto ali do Sambão do Povo e tal, que vai ter uma série de shows nacionais, né, de mulheres. Então, um destaque, né, nacional é a Lued Luna, que vai tocar, e muitas outras atrações. Vai ser um evento muito interessante. Então, quem quiser acompanha Movimento.cidade no Instagram, né, @movimento.cidade, tem as informações e a programação. Outro evento que acontece, começa aí mais para frente, a partir do dia 25, do 25 ao 28 de maio, é o Festival de Danças Populares de Vitória, também conhecido como Festival VIX, realizado pelo Grupo Andora. Na sua segunda edição, com programação gratuita, vai ter a apresentação de 20 grupos de dança na UFES e também oficinas e performances em escola. Então, esse ano vai ter danças folclóricas afro-brasileiras, indígenas, latinas, nordestinas, alemãs, portuguesas, pomeranas, pantaneiras e outras expressões cênicas do Espírito Santo e de outras regiões do país. Então, também, quem quiser, procura lá o Festival VIX, que vai acontecer na UFES. No nosso quadro Anota Aí, vamos trazer uma pequena correção da última, né, semana. A festa centenária do Caboclo Bernardo vai acontecer no dia 2, 3 e 4 de junho em Regência, como nós dissemos na semana passada. Então, oportunidade, quem quiser visitar e conhecer, né, e acompanhar essa festa. Vai ter tribo de Já, vai ter outras atrações bem bacanas. Porém, o encontro estadual de grupos folclóricos, que geralmente acontece dentro da festa do Caboclo Bernardo, vai ser no dia 11 de junho, a partir das 8 horas da manhã. Então, vão ser datas separadas. 2, 3 e 4 é a festa do Caboclo Bernardo, e no dia 11 é o encontro estadual de grupos folclóricos, também em Regência. É o maior encontro de grupos desse tipo no estado, ocorre desde 1991 e está na 31ª edição. Nosso Anota Aí também vai para a Pommerfest, né? Falando outra festa tradicional, no dia 11, 12 e 13 de agosto, em Lajinha, município de Pancas, vai acontecer a Pommerfest, que é uma festa aí da cultura pomerana. Então, mais informações você pode encontrar no Instagram também da APOP, APOP, _oficial, que é a Associação Pomerana lá de Pancas. Tá aí. Você pode conferir também essa festança aí para o mês de agosto. Na nossa dica de passeio, hoje a dica é conhecer, não é muito longe da Grande Vitória, dentro da Grande Vitória, né? O Centro Cultural Elisiário Rangel, que fica ali em São Diogo, na Serra, no bairro São Diogo. É um espaço cultural aí com 2 andares, mais o terraço, então muito amplo. É um espaço que tem recebido muitas atividades, tem oficinas, tem cursos, tem apresentações artísticas. Então vale a pena você ficar ligado, né? Marcar uma visita lá, ou então aproveitar o momento que está tendo alguma atividade, alguma apresentação, e conhecer o Centro Cultural Elisiário Rangel, que leva esse nome, né, em homenagem a um dos heróis aí da insurreição de Queimado, lá na Serra mesmo, né? A maior revolta de negros escravizados contra a escravidão no Espírito Santo. Então fica essa homenagem. Lá tem teatro, tem galeria de arte, tem uma biblioteca comunitária, tem salas multiuso, então acontece apresentações teatrais, acontecem exibições de filmes, enfim, várias coisas. Aí para você conhecer, acompanhar a programação, tem o Instagram @ccer, né, de Centro Cultural Elisiário Rangel, e tem também o site elisiariorangel.com.br. Então, por hoje é só, o programa é um pouco mais curtinho, a gente volta na próxima quinta com novidades aí, com a agenda da semana, com novos convidados. E é isso, acompanhe, siga nas redes, siga no YouTube, né, também, né, no Facebook, o Século Diário está lá, mas siga nossos canais para acompanhar as novidades. E lembre que sempre tem novidade também, notícias, informações e análises sobre o Espírito Santo no seculodiario.com.br. É isso, até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter.